pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim conversar com vocês sobre creche. Hoje eu vim expor a minha opinião, falar um pouco como é que está sendo essa experiência de ter colocado o Pedro na creche tão cedo. Na verdade, eu tô devendo esse vídeo já faz um bom tempo. Quem me acompanha lá no Instagram sabe dessa história aí da creche, que ele já foi, já saiu, já entrou de novo. Se você não me acompanha lá no Instagram, vou deixar aqui, @Adrimaira. É só ir lá me seguir que você vai me acompanhar meu dia a dia mais de pertinho, tá? Mas aqui eu vou compartilhar com vocês como é que tá sendo toda essa experiência. Por que que eu decidi colocar o Pedro na creche? É pra me livrar dele? É pra me ter mais tempo? É pra me trabalhar? É o quê? Por que que você colocou ele na creche? Então, fica ligadinho aí comigo e vamos conferir para saber um pouquinho, né, o que eu penso sobre isso. A primeira coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês é que aqui é a minha opinião, tá? Aqui é aquilo que eu penso, que eu acho. Eu não estou impondo sobre nenhuma outra mãe que ela deve fazer isso. Você pode estar assistindo esse vídeo e você pode até concordar comigo, como também pode discordar e falar, não, pra mim eu não acho legal, não concordo. E tá tudo bem, porque você sabe o que é melhor pro seu filho. Isso é uma decisão minha, uma opinião minha, e por isso que eu decidi fazer isso, tá? Então, deixando bem claro, pra não termos, né, diversões aí, das pessoas falar que eu tô impondo que as mães têm que colocar seus filhos na creche, tá bom? Não, não é isso. É minha opinião. Então, eu sempre tive a opinião bem formada em relação à creche, desde antes mesmo de ser mãe. Eu sempre acreditei que a creche, ela ajuda muito no desenvolvimento de uma criança, sem contar a questão social da criança, ela se torna uma criança mais sociável. Minha visão, tá? Mais sociável, ela se adapta mais aos lugares, sem contar que ela se desenvolve mais rápido. E também, pensando do meu lado, isso me permite poder trabalhar, poder até fazer minhas coisas em casa, porque quem é mãe sabe como é difícil conciliar casa, trabalho, essas coisas. Até só casa mesmo, em tempo integral, você ficar em casa, você não trabalhar fora, já é complicado, né? Tem quem acha que mulher que decide ficar em casa para cuidar de filho é que não quer fazer nada. Engano seu se você pensa isso, tá? Porque é muito, muito difícil cuidar de casa, cuidar de filho. Mas não é o assunto do vídeo hoje. Então, o Pedro eu coloquei em creche pública, tá? Ele sempre estudou em creche pública, eu nunca pensei em colocar, na verdade eu cheguei a pensar em colocar particular, mas quando eu fui pesquisar os preços, gente, eu achei um absurdo o que eles pediam e o valor que pediam, porque eles pediam, sabe, uma mensalidade de eu vi mensalidade de R$ 600 e eu ainda tinha que levar a comida, a fralda, tudo. Tipo assim, só faltou falar assim, me coloca lá dentro pra cuidar do meu filho também, né? A diferença que eu não ia ganhar nada. E tipo assim, eu não tava vendo vantagem em colocar na ou na particular. Então eu falei, não, eu vou arriscar a pública. Só que quando foi lá no início, com 5 meses, eu decidi que com 6 meses o Pedro entraria na creche. Com 5 meses eu queria voltar a trabalhar fora, né? Era a minha intenção até uns meses atrás. E eu decidi colocar o Pedro na creche, falei, vou colocar na pública. Com 5 meses eu fui condenada por algumas pessoas por isso, porque principalmente com os meus pais, que não aceitaram de maneira alguma que eu colocasse ele na creche. Mas em nenhum momento eu decidi colocar em uma creche que eu não conhecesse. Eu fui por indicação, eu fui por pessoas que já tinham filhos naquela creche e tudo. E eu conheci uma próxima ao serviço do meu esposo. Foi indicação também de umas pessoas que a gente conhecia e a creche era muito bem falada ali na região. Então eu fui lá e falei, fui com a cara e com a coragem, vamos colocar. Sim, meu filho com 5 meses, com 5 para 6 meses eu coloquei ele na creche. Assim, gente, ele não ficou muito tempo, porque bem nessa época aí, quem me acompanha de outros vídeos, né, de amamentação e tal, sobre da pneumonia que ele teve, bem nessa época dos 5 para 6 meses, foi a época que meu leite secou do peito, ele passou para o leite, para fórmula, ele estava começando a introdução alimentar e aí ele entrou na creche, foi aí quando também começou as mudanças de tempo. Eu tive um problema de mofo aqui em casa, que eu tô até olhando pro teto, porque é aqui nesse quarto que aconteceu esse problema. Tudo aconteceu nessa mesma época. Ele teve a época de adaptação, né? Até tipo, o tempo de adaptação. Ele, na verdade, ele não ficou 2 semanas, ele ficou acho com quase um mês nessa creche, mas ele quase não ia. Por quê? Naquela semana eu peguei uma gripe muito forte, no entanto, tem até um vídeo no canal que foi no dia do meu aniversário que eu perdi a voz. E 3 dias depois, meu filho também pegou a gripe. Então essa gripe ocasionou uma pneumonia, que aí foi um escarcéu, gente. E foi bem na época que ele entrou na creche. Então eu não posso dizer que foi culpa da creche que a imunidade dele ficou baixa.
Foi vários fatores que aconteceram. A creche também influenciou, não vou dizer que não, influencia muito. Eu coloquei ele nessa creche e assim, a creche, gente, eu não tenho do que reclamar. O tempo que ele ficou lá durante esse um mês, na verdade, que ele ficou, mas não foi todas as vezes que ele foi, e teve vezes que ele ficou mais em adaptação do que o horário normal. Essa creche eu não tenho do que reclamar, gente. Foi maravilhoso, assim, eles trataram ele super bem, eles traziam ele banhado todo dia, ele tomava banho lá. Assim, eles não dão um banho igual a gente dá em casa, gente. Isso deixa bem claro pra vocês, tá? Porque tem pais que acham que a creche é obrigada a dar banho e dar banho direito. Não, gente, eles dão uma lavadinha no bebê, só quando eles fazem fezes e tal, assim, né, se suja muito, aí eles lavam. Mas no caso dessa creche aí, como o Pedro acho que era pequenininho, bem pequenininho, então eles sempre davam um banho, sempre tava bem cuidado. Eu chegava lá, ele tava dormindo, tava brincando, então ele teve uma adaptação muito boa nessa época, né? Então, até porque ele não entendia muita coisa. Mas aí, devido a esse problema que ele teve de pneumonia, dessa gripe forte que ele pegou de mim, de todos esses fatores que eu citei pra vocês, eu não tava conseguindo levar ele pra creche direito. Então, eu decidi abrir mão de trabalhar fora por um tempo. Falei, não, vou deixar mais pra frente e vou cuidar do meu filho. Eu vou priorizar a saúde dele. Eu trabalho depois, né? Só aguentei até aqui porque não aguentar mais tempo. E aí, tirei ele da creche novamente pra poder tentar, né, se reerguer. E aí ficou nesse impasse, ele ainda teve vários problemas de pneumonia depois disso, teve virada de tempo, que ficou faz calor, faz frio, que tá até hoje assim aqui em São Paulo, né? E eu tive esse problema de mofo aqui em casa, então, assim, o Pedro ele ainda sofre com alguns problemas de tosse alérgica, enfim, mas não é só por causa da creche, foi por diversos fatores que têm acontecido e essa mudança de tempo. Passado esse tempo, eu cuidei do Pedro em casa, tempo integral, gente, sei que foi muito, muito difícil, tá? Conciliar tudo. E aí foi bem na hora que eu comecei a trabalhar com a minha cunhada e tudo, mas consegui dar conta das coisas. Só que como eu comecei a trabalhar com a minha cunhada, eu já não estava conseguindo conciliar, gente. Eu já não estava conseguindo conciliar nada. Eu não conseguia dar conta do serviço dela, não conseguia dar conta da casa, não conseguia dar conta de cuidar dele, tava muito complicado. Então, quando foi que ele completou, acho que foi agora de 9 para 10 meses, que faz um mês que ele entrou nessa creche agora, eu decidi, eu falei, não dá mais, eu vou ter que colocar ele na creche, não tem como. Porque o que eu tô trabalhando em casa, eu já não tô conseguindo dar conta do meu trabalho em casa por conta de estar cuidando dele, porque ele já tava requerendo demais da minha atenção. Eu percebi que o desenvolvimento dele tava ruim porque, assim, gente, tem pessoas que pensam que a mãe que trabalha em casa e o filho tá perto, é melhor, você tá mais perto do seu filho, você tem mais contato com o seu filho. No meu caso, gente, foi totalmente diferente. Trabalhar em casa com o Pedro era muito complicado, porque eu tava dividindo a minha atenção para ele com a atenção de trabalho no computador. Então imagina, seu filho querendo brincar com você, querendo cantar, querendo brincar com você, e você lá no computador, porque você tem que mexer, tem que trabalhar, tem que editar. E isso tava me martirizando. Eu falei, caramba, eu não tô dando atenção pro meu filho, eu não tô fazendo ele desenvolver em nada. Aí você pensa assim, vai jogar pra creche? Não, mas eu também preciso trabalhar, não é jogar pra creche, mas eu sei que lá ele faz atividades que vai desenvolver. E outra, quando ele chegar, eu vou ter mais tempo pra ele, por quê? Eu vou ter colocado meu trabalho em dia, e quando eu sei que depois, a partir das 4h30, eu sou somente dele. Posso até fazer um serviço ou outro, mas eu sei que ali, a partir dali, eu sou dele, entendeu? E foi aí que eu decidi colocar ele na creche. Só que essa antiga creche que ele estudou era muito distante, que era próximo ao serviço do meu esposo, então não tava dando pra gente levar ele todo dia de carro até lá. Eu procurei creches indicadas aqui próxima. As que me indicaram, que tinha uma indicação legal, não tinha vaga, gente, não tinha vaga de jeito nenhum. E aí eu fiquei frustrada, porque eu falei assim, agora eu vou colocar ele numa creche que eu não conheço. Aí eu escrevi ele, né, deixei na inscrição, e falei, seja o que Deus quiser, vamos ver, né? E tipo assim, eu escrevi ele, acho que foi na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu recebi uma ligação que ele tinha conseguido uma vaga. Eu fui conhecer, eu falei, eu não conheço essa creche, quando me falaram o nome, o endereço, eu não conhecia, não sabia nem onde que era, não fazia a mínima ideia, que era tão perto aqui de casa. E aí eu fui lá conhecer. Quando eu olhei a creche assim de cara, eu gostei, gente. Eu gostei do ambiente, um prédio bem organizado, tipo, tinha salas separadas. Eles estudam de 0 a 6 anos, parece que é CMEI. E eu fui lá conhecer. E aí eu falei, olha, sinceramente, as creches que eu queria não tinha vaga. Eu sei que podem alguns me condenar e falar assim, você colocou seu filho numa creche que você mal conhecia? Sim, eu coloquei, mas eu pesquisei na internet sobre essa creche e assim, eu não encontrei muita coisa, mas eu encontrei alguns relatos de algumas mães que tinham colocado,
principalmente nas páginas, gente. Então a dica que eu dou pra você, se você estiver aí querendo colocar numa creche pública e tem um certo medo, dependendo da creche que abrir vaga pro seu filho, ou que estiver próximo da sua casa, você queira colocar e às vezes tem vaga, pesquisa a página no Facebook. Geralmente eles têm, e às vezes eles têm mães que acabam falando, eles mostram um pouco do dia a dia das crianças. Eu tenho página de outras creches aqui próximo também, que eu cheguei, que eu queria colocar ele, e eles sempre estão postando coisas do que está acontecendo. Então é uma boa forma de você pesquisar antes de colocar. Então eu vi alguns relatos, poucos, não foram muitos, mas relatos bons da creche, e falei, vou arriscar, vou tentar. Confesso que no começo não foi fácil, o coração apertadíssimo, porque eu não conhecia aquela creche, eu não conhecia ninguém, eu não tinha indicação, eu não sabia, gente, eu não sabia o que fazer. Eu falei, tô indo com a cara e com a coragem. Ele teve a época de adaptação. Essa vez, gente, não foi tão simples como da primeira vez. A primeira vez ele nem ligava, eu deixava ele lá, ele ia sorrindo tranquilamente com todo mundo. Mas eu acho que devido a ele ter crescido um pouco mais, já começado a entender as coisas, ele começou a ter, tipo, toda vez que eu entregava ele chorava. E isso já começou a me dar uma dúvida. Ai, meu Deus do céu, será que estão maltratando meu filho? Será que estão tratando ele bem? Que não sei o quê. Aí já começou aquela amargura, eu já queria tirar ele da creche. Enfim, só que eu me mantinha calma, porque eu falei, eu não posso confundir as coisas, né? Eu tenho que prestar atenção se é maltrato, se ele tá chorando por maltratos, ou ele tá chorando porque ele tá vendo que tá ficando longe de mim muito tempo. Vamos lá, vamos ter que ir arriscando, gente. O medo bate a todo momento, até hoje, que eu já tô bem mais tranquila, até hoje eu ainda tenho os meus receios. Isso independente, não é uma pública que vai te uma particular que vai te trazer uma segurança maior, uma pública que vai te trazer uma segurança maior. Cara, isso daí é muito de instinto materno, é de cara e a coragem, é você colocar e ver o que vai acontecer, gente. Infelizmente, nossos filhos, a gente não pode fazer as coisas testando com eles, mas a gente, principalmente as mães de primeira viagem, não, sabe, tem que tentar. Vários conselhos você vai receber, mas só você fazendo vai dizer se é certo ou errado, entendeu? Então a gente tem que tentar as coisas, com a gente é assim. Mas assim, hoje o Pedro já tá indo para 2 meses na creche, ele já se adaptou, ele demorou 1 mês para se adaptar na creche, mas ele já se adaptou, eu já deixo ele já fica sorrindo. Lá eu percebi que ele já tá engatinhando, ele brinca com as crianças, eu chego lá, ele tá brincando com os amiguinhos dele, ele quando chega, eu trago pra professora, ele não chora, ele já dá uma risada, ele já fica. Eu sempre recebo notificações na agendinha dele, falando como é que foi o dia dele. Eles fazem atividade de pintura, incentivo ele a desenhar. Então assim, eu vi vantagens. Teve desvantagem? Teve. Teve uma época, uma semana que ele ficou assado, mas eu conversei com elas. A questão da gripe, gente, a imunidade é baixa, fica baixa mesmo. Eles têm mais sequências de gripe. O Pedro tá tendo várias, então assim, principalmente agora que o tempo tá mudando muito aqui em São Paulo, isso, sabe, ainda piora a situação dele. Então ele tá tendo crise sim de resfriado, ele tá tendo crise sim de resfriados, mas assim, eu tô sempre levando no médico, acompanhando, o tempo não tá ajudando, então a gente tá monitorando ali. Esses contras tem, gente, mas cuidando, dando aquele jeitinho que, né, a gente consegue. Se eu for deixar de levar ele pra creche por causa de uma gripe, de alguma coisa, gente, eu não vou levar meu filho pra lugar nenhum. E teve outra coisa também que me fez ainda confirmar mais essa minha opinião, sabe, de ter essa decisão. Que, assim, eu conversei com algumas mães que tinham filhos maiores, que deixaram pra colocar os filhos com mais tempo, e perguntei o que elas achavam, né. E assim, olha, gente, teve 3 que eu conversei, 3 que têm os filhos maiores, né? E elas colocaram com 2, 3 anos de idade. E eu conversei com elas e perguntei, o que vocês acham? Eu deveria colocar agora, com meses de vida, ou só depois de 2, 3 anos de idade? As 3, gente, as 3 falou. Olha, se eu fosse você, colocava agora. Porque, sinceramente, depois que eles crescem, a adaptação é muito pior, gente, é muito pior. Há casos de crianças que não tem problema com adaptação, tá? Não vou dizer que seu filho de 2 anos, se você quiser colocar agora, ele vai ter uma adaptação ruim. Possa ser que ele chegue lá e se adapte super bem, tá? Isso não quer dizer que vai se adaptar ruim, mas assim, a grande maioria que eu vejo tem um problema com rejeição, de ficar longe dos pais, e quanto maiores eles ficam, mais eles entendem, mais drama eles fazem, mais difícil fica, né? Porque fica difícil para os pais, que fica com o coração apertado, e difícil para a criança que fica chorando na creche o dia todo.
E eu tenho também uma cunhada que ela colocou com meses de vida. O filho dela nasceu prematuro, ela cuidou até acho que foi 8 meses e com 8, 9 meses ela colocou. E ela fala, eu não me arrependo. Ela falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Ele se adaptou rápido, ele gostou da creche, ele adorava a creche, tinha uma vez que ele até chorava pra ir pra casa, ele não queria ir pra casa. Sem contar que ele se desenvolveu rápido. Então eu tive um relato de uma pessoa que colocou cedo e super adorou, e relato de 3 mães que deixou pra colocar tarde e disse que não foi a melhor decisão porque a adaptação foi muito mais difícil para elas, né? Elas sofreram mais com isso. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Ficou um pouquinho longo, mas eu gosto bastante de trocar essas informações com vocês, né? Falar um pouco dessas experiências que está na maternidade. Eu me divirto muito falando aqui com vocês, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.